Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula sobre estática fácil e descomplicada, desmistificando a estática dos sólidos. Essa é a aula 5, onde nós faremos um exercício de aplicação sobre vetores de força, né? Nós estaremos utilizando aí o método do paralelograma e também o método da decomposição de vetores para obter o vetor resultante aí de uma soma de vetores. Bom, vamos lá. Pontos importantes, né, até um instante, né, até o que a gente viu até agora, o escalar ou não positivo ou negativo. O vetor é a quantidade que possui intensidade, direção e sentido. A multiplicação ou divisor de um vetor, a multiplicação ou divisão de um vetor por escalar muda a intensidade do vetor. O sentido mudará se a multiplicação for por escalar de valor negativo, né? A gente já falou isso. E a soma de vetores colineares, ou seja, que estão na mesma linha, produz uma resultante formada pela soma algébrica escalar. Então, se tem duas pessoas empurrando um carro numa determinada direção, a força que os dois exercem vão ser somadas naquela direção da onde está sendo feito o empurrão, né? Bom, vamos lá. O que diz o exercício? Um gancho é submetido às forças indicadas na figura, F1 e F2. Calcule a intensidade da força resultante, bem como a sua direção. Então a gente tem um gancho aí na figura, aonde nós temos uma força de 100 newtons a 15 graus com a horizontal, e também temos a força F2 de 150 newtons, formando um ângulo de 10 graus com a vertical. Eu estou enfatizando isso pelo seguinte: nos livros de física, de modo geral, né, seja eles qual for, né, da mecânica dos fluidos, né, independente da disciplina, eles costumam falar que o fx, por exemplo, é o f cosseno do ângulo. Né? Isso é verdade se o ângulo for de 15 graus ali da figura. Se o ângulo for de 10, já não é. O fx é f seno de 10. Então eu particularmente não gosto de sugerir que se faça esse tipo de decoreba, digamos assim. O ideal é entender o que é trigonometria, seno, cosseno, tangente, etc. E aí você aplica de acordo com a necessidade. Bom, vamos ao exercício. Então vamos resolver pela regra do paralelogramo que nós falamos no vídeo anterior. Bom, quais são os dados? Eu tenho a força 1 igual a 100 newtons, é a sua intensidade, a força 2 de 50 newtons. Veja que aqui eu faço a notação sem seta, porque eu estou só apresentando a intensidade. Eu estou falando isso porque a gente vai começar a usar essa nomenclatura da seta em alguns livros, em especial o livro do Hibbeler que a gente está utilizando como base. Ele utiliza o negrito, mas para ficar mais visualmente identificado, né, ficar mais fácil identificar, eu estou usando a seta sempre que for vetor, o vetor completo. Bom, vamos lá, né? Qual é o diagrama? Então vamos montar o diagrama. Eu vou montar em cima da figura para você entender. Eu tenho falado que se você não consegue montar o diagrama, é porque você não está compreendendo o problema, né? Então a minha sugestão é, se você não conseguir montar o diagrama, estude um pouco mais a teoria, seja o diagrama de qual for a disciplina, elétrica, mecânica, estática, mecânica dos fluidos, enfim, seja lá qual for o problema que você estiver lidando, se você não montar o diagrama é porque você não entendeu. Então vamos lá, a gente tem a figura original, eu só coloquei a parte que interessa do gancho e as forças aí, a de 15 graus e a de 10 graus com a vertical. E o que nós vamos fazer? Vamos primeiro traçar quais são os eixos que nos interessam. Neste caso, vai ser o eixo Y, que está em azul, e o eixo X, que está em vermelho. Eu estou destacando em colorido só para ficar mais fácil de identificar, né? Ao invés de eu colocar um efeito de circular e tudo, toda vez que eu quiser fazer menção ao eixo Y, eu falo o eixo em azul, ou o eixo em vermelho, o eixo X. Bom, vamos continuar. Eu vou apagar a força, porque o que a gente tem que fazer? A força ela está no gancho. Só que a gente tem que, nesse caso, aplicar a força no mesmo ponto de aplicação. Do ponto de vista teórico, é como se eu estivesse aplicando a força na interligação entre o eixo azul e vermelho do eixo Y e o eixo em vermelho, o eixo X. Né? Então eu vou colocar a força saindo, tendo origem neste ponto. Né? Que então a gente faz o prolongamento. Depois a gente vai detalhar melhor que quando você aplica a força, você não tem efeitos, quando você aplica a força numa linha que segue, né, o próprio vetor, o resultado seu
não se altera, né? Então a gente vai detalhar isso um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar de momento e tudo mais. Bom, então eu coloquei a força 1 aí, veja que eu estou, né, destacando a força com a setinha em cima, quer dizer que é a força vetorial, né, a força toda, e ela tem 15 graus aí com a horizontal. Da mesma forma, eu vou colocar aí a força 2, a força em verde, formando 10 graus com a vertical. Bom, o que, que a gente tem? Né? Lá da regra que a gente acabou de falar, do paralelogramo, a gente vai traçar paralelas à força F2 e à força F1, que eu já tracei, que são essas linhas mais finas aí em vermelho e em verde. Eu mantive a cor para justamente você identificar visualmente, ficar mais fácil de identificar que a força que eu tenho aqui, inclinadinha verde, é paralela ao vetor F2. Da mesma forma, essa linha em vermelho, paralela à força 1. Bom, vamos continuar. O que, que a gente tem? A resultante vai ser justamente a diagonal do paralelogramo, por isso que chama a regra do paralelogramo, formado pela figura aí, quando a gente monta, faz os paralelos, eu formo um paralelogramo. E a resultante vai ser então a minha diagonal dessa figura de 4 lados. Bom, o que, que a gente tem? A gente tem um ângulo de 15, a gente tem um ângulo de 10. A gente precisa descobrir qual é o ângulo formado entre as forças, né, para que a gente possa calcular depois o valor. Bom, vamos lá. O que, que a gente tem? Entre o eixo vermelho X e o eixo azul Y, eu tenho aí um ângulo retângulo, que é um ângulo de 90 graus, que está assinalado aí com um quadradinho azul. Então eu tenho 90 graus. Se eu tenho 15 entre o vermelho, né, o eixo X, e a força 1, e tenho 10 entre a força 2 e a vertical azul, então o que vai sobrar entre a força F1 e F2 vai ser, então, que eu vou chamar de alfa, 90 menos 15 menos 10. Ou seja, se eu tenho formando o ângulo retângulo aí, né, está formando o ângulo retângulo entre o vermelho e o azul, e eu tenho o ângulo de 10 entre a vertical e a força 2. E tenho 15 entre a horizontal vermelho e a força 1. O que sobra é 90 menos esses dois ângulos. Então, eu chego que o alfa ele é igual a 65 graus. Fazendo o mesmo raciocínio, o que, que a gente tem? Né? Numa figura de 4 lados, ou numa volta total, seja lá qual for a quantidade de lados, eu vou ter 360 graus numa figura geométrica, né? Então, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter o ângulo beta, que vai ser o ângulo formado entre o que a gente vai chamar das duas forças. Como o eixo verde fininho ele está paralelo à força F2, o ângulo que eu vou obter aí vai ser exatamente o ângulo formado pelas forças F1 e F2. O que, que vai ser? Eu tenho ao redor, então, dessa figura, eu tenho 360 graus. Então vai ficar 360 graus menos 2 vezes o 65 que eu calculei ali, que é o alfa, que eu calculei anteriormente, 65 graus. Então, neste caso, sobra que o beta, que eu estou chamando de beta, é igual a 115 graus. Eu tenho que dividir por 2, por quê? Porque eu tenho esse ângulo assinalado em amarelo e tenho do outro lado, o lado oposto, formado pela linha vermelha e a força F2 ali em cima, eu tenho um outro 115 graus que eu não marquei aqui, né? Como a figura ela é simétrica, né? Eu corto com a força resultante R, né? Em azul aí eu corto a figura ao meio. Então o ângulo que eu tenho e as as linhas são paralelas, então o ângulo que eu tenho, os opostos são os opostos, né? E aí ele vai ter os mesmos valores. Da mesma forma que se eu pegar lá em cima também vai ser 65. Então 65 mais 65 mais 115 mais 115 dá os 360. Bom, então eu montei o paralelogramo. Agora eu preciso calcular. Então vamos lá. Então, né, aí o que eu fiz aqui? Eu nada mais fiz do que pegar a figura anterior e eu transferi a força que estava antes aqui, eu transferi para o outro lado, que é a parte de baixo do paralelogramo, né? Então não muda nada, que seria colocar o final de um vetor na extremidade do outro e assim por diante, e aí eu tenho a parte de baixo, por isso que eu calculei os 115 graus, que é justamente o ângulo que eu vou usar para calcular
ou as forças resultantes. Então, para calcular a intensidade, a gente viu lá que é a lei dos cossenos, né? Então vai ficar R igual a raiz de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos F1 é 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de 115. Nesse caso, veja que eu não estou colocando casseta, porque aqui a gente está calculando o modo, está calculando a intensidade. Então eu não preciso identificar que é a força, não preciso identificar que é o vetor, porque é só o número mesmo. Então fazendo, vai ficar 100, raiz de 100 ao quadrado mais 150 ao quadrado menos 2 vezes 100 vezes 150 vezes cosseno de 115. Fazendo a continha aí na calculadora, vai ficar então que R é igual a 212, aí o valor, o número que está na calculadora. Então 212,552, 459, 054, 59, 454. Por que eu coloquei isso aqui? Para que a gente, para mostrar que a gente não deve usar o valor, o número todo da calculadora. A gente vai usar, nesse caso, 4 algarismos significativos, 212,6, para não ficar, todo o número da calculadora não seria correto. A gente discutiu isso com relação à quantidade de números de algarismos significativos. Bom, o que eu tenho agora? Eu tenho que calcular a direção. Então, para calcular a direção, eu tenho que calcular qual é o ângulo formado, então, com a horizontal. Poderia ser com a vertical também, mas nesse caso a gente é mais comum a gente calcular com a horizontal. Por quê? Porque é ele que vai me dar qual é o norte, vamos dizer assim, né? O que o pessoal costuma falar, qual é o sentido, a direção, né? Então, nesse caso, eu vou calcular o θ, eu preciso calcular o θ com relação à horizontal. Pela lei dos senos, eu vou conseguir calcular o φ, que está aí em azul, e não o θ, que está em amarelo. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a resultante dividido pelo seno de beta, que é o seno que a gente tinha calculado na tela anterior, oposto ao ângulo, ao lado, né, que é a resultante, é igual a F2, o seno de φ. Né? Então, é sempre o oposto, né? É o lado dividido pelo seno do ângulo oposto formado, né, do outro lado lá do cateto que a gente está considerando. Bom, nesse caso então vai ficar 212,6 dividido por seno de 115 igual a 150 dividido por seno de φ. Dessa forma, seno de φ vai ser igual a 150 vezes seno de 115 dividido por 212,6. Mas eu não quero o seno do ângulo, eu quero o ângulo. Então, para isso, eu preciso calcular qual o ângulo. De que forma eu calculo isso? É o arco cujo seno é a conta que a gente fez ali, que fazendo as continhas que tem ali dá 0,639445. Aqui eu coloquei o número inteiro porque é uma conta intermediária, então tudo bem, na hora de fazer a demonstração que eu devo simplificar, digamos assim, e colocar a quantidade de números logaritmos significativos. A gente até comentou isso na aula, para você postergar as contas ou ir salvando o resultado. Ou se você fizer no Excel, é melhor, que aí ele vai vinculando uma coisa com a outra. Bom, nesse caso, então, o φ é igual a 39,75. E daqui, então, o ângulo θ vai ser o quê? Vai ser o ângulo que eu tenho φ, mais o ângulo que formado aí pela força 1, que eu já sabia que era 15 graus. Então, o θ é 54,8 graus. Bom, esse aqui é a resolução pelo método do paralelogramo. Eu particularmente não gosto muito, porque você tem que fazer um a um, né? Então, a forma como a gente vai resolver agora é a forma mais fácil no meu ponto de vista, porque fica mais fácil de você tabular, inclusive se você utiliza calculadoras programáveis. Bom, vamos lá. Antes da gente começar, só deixar um recadinho que eu costumo deixar aqui na descrição do vídeo, alguns links. Os dois deles, um direciona você lá para o Facebook, lá para o nosso grupo. Então, se você quiser fazer parte, é só você clicar aí e fazer parte lá a gente distribui material, etc. E se você quiser baixar o conteúdo dessa aula, basta você clicar no link também, vai te direcionar aí para um formulário, você preenche, você vai receber um e-mail com o link para você baixar não só o material dessa aula, como de quase todos os materiais que a gente tem aqui no canal, inclusive lá do telecurso. Bom, voltando aqui então, eu já vou partir direto para o diagrama. Então, de novo, a figura aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vou traçar o eixo Y normalmente, não muda nada com relação ao anterior, o eixo X. Agora o que muda é que eu vou decompor a força F1, eu vou decompor ela em duas forças.
Da mesma forma, a força 2 em duas forças. De que maneira? Eu traço paralelos ao eixo x e y, é a mesma forma que a gente falou para decompor. Nesse caso, x e y é o que mais comum, né? Na aula teórica a gente mostrou não num eixo qualquer, mas aqui nas decomposições normalmente é em x e y. Então o que acontece? Vai ficar então uma força F1x, eu vou ter uma força F1y. Da mesma forma, eu vou ter uma força F1, F2y e uma força F2x. Então a gente decompõe essas forças. Como é que faz agora? Então o F1x vai ser seno cosseno de 15. Fazendo essa conta, esse aqui é o número que dá na calculadora, 96,592, 582, 628, 906. Então a força 1x é 96,59. Da mesma forma, a força 1y é igual a 100 seno de 15, que dá esse número aí, 25,881, tal, esse númerozão, que eu, usando os números de algarismo significativo, fica a força 1y igual a 25,88. Bom, veja que aqui a força x, se a gente for comparar as forças x e y, eu tenho aqui no caso o F1x está com cosseno e F1y com seno. Já no caso da força 2 vai acontecer o oposto. Então o F2x é 150 seno de 10. Por quê? Porque o ângulo que eu estou levando em consideração é com a vertical. Então por isso que eu comentei que eu particularmente não gosto de decorar que fx é f cosseno, porque depende de onde está o ângulo que você está considerando. Então neste caso, se eu estivesse considerando, ao invés do ângulo de 10 graus, estivesse considerando com a horizontal um ângulo de 80, aí tudo bem, seria f cosseno também. Mas não se prenda a isso, veja na figura o que é. Você tem que saber trigonometria, que seno é cateto oposto sobre adjacente, sobre hipotenusa e assim por diante. E aí você aplica. Então o F2x, não vou colocar os números agora, 26,05. O F2y é 150 cosseno de 10. Fica então F2y igual a 147,72. Bom, seguindo então no raciocínio, aqui eu apenas repeti aqui as forças, só para a gente ficar lembrando. O que eu vou fazer? Eu vou calcular agora a componente de R na direção x. Uma vez que você decompôs o vetor numa determinada direção, ele passa a ser uma conta escalar, fica muito mais fácil, você não precisa ficar preocupado mais com a questão de vetor. Então Rx é F1x mais F2x. Nesse caso, como é duas forças só, o caso anterior não é tão complexo. Mas se você tiver 10, 15 forças, e aí como é que você faz? Decompor essas forças, você calcula numa boa sem problema nenhum. Bom, então vai ficar Rx, vai ficar 96,59 mais 25,88. O Rx, então, resultado 122,47. Calculando a componente de R em Y, é a mesma coisa. Ry igual a R1y mais F2y, que vai ficar igual a 26,05 mais 147,72. Fazendo a continha, 173,77 newtons é a resultante em Y. Bom, o que a gente precisa calcular agora? A resultante completa, Então, o que eu tenho? F1x mais F2x forma o Rx. Da mesma forma, o F1y e o F2y formam o Ry. E os dois juntos vão formar o vetor R, resultante R. E aí, então, basta você aplicar agora a equação de Pitágoras do triângulo retângulo. Então, R é igual a raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. R, então, 122,47 ao quadrado, mais 173 vezes 77 ao quadrado. R é igual a 212,590, 900 é o número todo, E eu vou considerar, então, como resposta 212,6 newtons. É a minha resultante final. Calculando a direção. Bom, o que a gente tem? Que o cosseno de θ, nesse caso o θ é o ângulo em vermelho, que eu simbolizei ali, é 5Rx sobre R. Então eu quero o ângulo, Então é o ângulo cujo arco é Rx sobre R, que algumas calculadoras chamam de cosseno de -1, algumas calculadoras chamam de A
cosseno, então tem várias nomenclaturas. Então neste caso fica θ igual ao arco cosseno de 122,47 dividido por 212,6. Daqui eu tiro então que θ é 54,8 graus. Aqui já dá direto, não preciso me preocupar mais com somar, né? Daquela lá você pode acabar esquecendo de somar. Então, particularmente, eu prefiro essa resolução à outra anterior. Bom, pessoal, chegamos ao final, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser receber novidades, se inscreva no canal. Se quiser receber via WhatsApp, só mandar eu quero pro nome que está aí. Se quiser dar uma força pra gente, entra na nossa loja, compra alguma coisa aí. Contatos via Facebook, WhatsApp, LinkedIn, por e-mail, da forma que você achar conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.